Deixa eu lembrar uma coisa para você. É ano de eleição. E agora, tenha certeza de uma coisa: todo mundo quer ouvir o povo. Tenha certeza que os políticos agora querem conversar com o povo, querem dialogar com o povo, querem saber do que você precisa, querem te ajudar, querem te fazer promessas que não serão cumpridas. Então, está na hora de você abrir os olhos, porque medidas populistas, ou seja, até o diabo se passando por santo, vai acontecer. E não é só uma mera analogia, tá? Vem comigo. Matéria do Pleno News. O governo Lula está alinhado com a candidatura do Guilherme Boulos. E aí, agora começaram a impulsionar vídeos com frases evangélicas. Frases do tipo: graça alcançada, Senhor, Deus me dê a misericórdia. Esse tipo de frase é para poder aproximar o governo Lula mais do público evangélico. O Boulos, por exemplo, que é uma figura considerada radical da esquerda, que é do PSOL, considerada uma figura bem radical da esquerda, por ter envolvimento com movimentos de invasão de terras, MST, dentre outros. O Boulos está tentando pagar agora de não evangélico. Não cola, não é para chegar tanto, mas ele quer se alinhar com o público cristão, mostrando que ele tem pautas alinhadas ao público cristão. Tá, mas não sei se isso vai colar, porque não é tradicional da esquerda o alinhamento com a pauta cristã. A esquerda não costuma muito gostar do cristianismo, acha que é uma coisa muito conservadora, muito de direita, muito fascista para eles se aproximarem a isso. Mas, na época de eleição, tudo pode. Tudo é liberado, tá tudo liberado, tá? E aí, se você vai ser uma vítima desse golpe ou não, aí é com você. Outra matéria que eu quero tratar com vocês também, referente ainda à eleição, mas dessa vez, outra eleição. 2025, Lira e Pacheco e Alcolumbre já estão focados, né, em substituições. De olho em 2025, Lira, Pacheco e Alcolumbre já miram articulações para eleições no Congresso. As três figuras parlamentares mais poderosas do Brasil, e não são duas, são três. Porque nós temos um presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, e nós temos um presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Mas o presidente do Senado anterior, que é o Davi Alcolumbre, ele tem tanta força quanto o Pacheco, ou talvez mais. Porque durante o período em que ele esteve como presidente do Senado, ele conseguiu muitas articulações. Então ele tem grande parte do Senado nas mãos dele. Se ele se alinha com o Lula para aprovar o Dino passa. É ele que faz a articulação de emendas, as negociações. Então ele tem muito poder na mão, em conjunto com o Pacheco. Mas por que na Câmara não é a mesma coisa? Por que na Câmara o ex-presidente não tem o mesmo poder? O ex-presidente é o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia nem na Câmara dos Deputados está mais. Hoje é secretário, acho que do Rio de Janeiro. Hoje ele é secretário. Então ele já não tem mais esse poder político que poderia ter sido herdado de um comando de uma presidência da Câmara. Então ele não conseguiu articular isso da mesma forma que o Davi Alcolumbre articulou. Que o Davi Alcolumbre conseguiu articular. E dentro do regimento não tem nada que impeça ou que vede a recondução, ou seja, que o Davi Alcolumbre seja candidato novamente ao cargo do Senado. Então é bem provável que no Senado será o próximo presidente, o Davi Alcolumbre. Esse bem alinhado com o governo Lula. Isso a gente não tem dúvidas. Agora, com relação ao Arthur Lira, ainda resta saber o nome que vai ser apoiado por Arthur Lira. E se o Lula vai bater de frente ou vai tentar emplacar um candidato aí em conjunto com Arthur Lira. Vamos saber. Uma coisa a gente sabe. Lula não tem muita força dentro do Congresso Nacional. Vamos ver como que vai funcionar isso aí, tá bom? Vamos lá. Matéria publicada aqui pelo Guilherme Derrite, né? E notícia boa a gente tem que compartilhar. O último dia do ano começa com uma ótima notícia. Já são mais de 500 detentos em saída temporária que descumpriram as regras e foram presos por nossas polícias. A saidinha termina mais cedo para quem não anda na linha. E vamos continuar. Só que a grande questão aqui é que o Tarcísio de Freitas vem fazendo uma movimentação
vem fazendo uma articulação para acabar com essas saidinhas. E eu já falei para vocês 1 milhão de vezes, o Estado tem sangue nas mãos ao liberar essas saidinhas, pessoas que vêm a público e matam, vêm para a liberdade, matam, roubam, ou seja, cometem os mesmos crimes que cometiam antes. E o Estado tem responsabilidade disso sim. Então essas saidinhas de Natal não humaniza nada, só causa pânico na população, pavor na população, e eu apoio 100% o Tarcísio de Freitas para acabar com isso, tá? Vamos de notícia internacional agora? Essa aqui vai te pegar meio de surpresa, né? O Evo Morales é o presidente da Bolívia. E o Evo Morales, o ex-presidente, perdão, da Bolívia, foi presidente da Bolívia, ele, comunista declarado, um hermano do Lula, e ele não está muito satisfeito com o atual presidente e quer voltar para a presidência da Bolívia. Só que o Supremo deles, né, o Tribunal da Bolívia, anulou a reeleição ilimitada e inabilita Evo Morales para 2025. Resumindo, deixa eu explicar para vocês. É como se fosse o seguinte: o Evo Morales é o Lula. O Lula foi Lula 1, Lula 2. E depois o Lula veio para concorrer com o Bolsonaro para ser o Lula 3. O Tribunal da Bolívia falou: não, o máximo para cada pessoa é 2. Você não pode tentar concorrer de novo pela terceira vez para ser presidente de um país. Não, isso não pode. Então, eles impediram ele sequer de concorrer. Se fosse aqui no Brasil, o Lula nem poderia ter se lançado candidato. É isso que a Suprema Corte lá da Bolívia entendeu. O Tribunal Constitucional da Bolívia inabilitou o ex-presidente Evo Morales como candidato à presidência em 2025, após anular a figura da reeleição ilimitada que permitiu o líder indígena voltar a se candidatar em 2019. Segundo a sentença de 82 páginas e publicada nesse sábado, dia 30, no site da corte, restringir a candidatura por prazo indeterminado é uma medida idônea para assegurar que uma pessoa não se perpetue no poder. Essa decisão reverte outra adotada em 2017 por este mesmo tribunal, a mais alta instância em consultas constitucionais que havia considerado a reeleição como um direito humano. Este recurso permitiu a Morales disputar por 4 mandatos um quarto mandato em 2019. Não cabe apelação à nova decisão, ou seja, está decidido. Evo Morales não volta mais e não vai conseguir de novo porque é vedado a reeleição ilimitada. Mas é o que chamou a atenção. O Evo Morales fez uma publicação criticando, dizendo que essa decisão é da direita imperialista que os norte-americanos impuseram na Bolívia e que o imperialismo não quer que o socialismo se mantenha no poder para beneficiar a população, para manter a população em boas condições. É sempre o mesmo papo e a mesma ladainha dessa turma comunista, né? Só que a grande questão é a seguinte: o atual presidente é o Luiz Arce, que é do mesmo partido e também é de esquerda. Só não é tão radical quanto o Evo Morales, que viveu ali, né, muito tempo comandando a Bolívia, né, 4 mandatos. Evo Morales aumenta críticas ao governo de Luiz Arce na Bolívia. O líder do partido MAS, que é o Movimento ao Socialismo, critica medidas econômicas adotadas pelo seu sucessor. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, subiu o tom das críticas do atual chefe do executivo, Luiz Arce, nos últimos 7 meses. Os dois são integrantes do partido Movimento ao Socialismo. Morales é líder da sigla e foi presidente da Bolívia durante 13 anos, com políticas de esquerda que direcionaram receitas de recursos naturais para as comunidades indígenas. Pois é. E aí, tá essa briga lá e a Suprema Corte não permite que uma pessoa seja candidata por mais de 2 vezes. Acertada? Eu acho. Sinceramente, eu já sou contra a reeleição. Eu acho que a reeleição ela não deveria acontecer, até porque toda a máquina pública vai se voltar para esse candidato que vai querer se reeleger. Então ele vai poder fazer medidas populistas, vai poder implementar ali medidas que têm um alto custo. Então eu sou avesso, eu sou contrário totalmente à reeleição. Mas e na sua opinião, o que você acha? Coloca no comentário aí. Outra questão, matéria da Jovem Pan News. Milei diz que pacote de medidas é a única forma de evitar catástrofe de proporções bíblicas. Pois é, isso durante
um comunicado de ano novo. Tenso, hein? O presidente da Argentina, Javier Milei, alertou em pronunciamento oficial de fim de ano que, caso o pacote de medidas proposto por seu governo não seja aprovado, o país enfrentará uma catástrofe social de proporções bíblicas. Se o nosso programa for obstruído pelos mesmos de sempre, que não querem que nada mude, não teremos instrumentos para evitar que essa crise se torne uma catástrofe social de proporções bíblicas. Evitar esse futuro catastrófico ao qual nos levaram depende de nós, disse o chefe da Casa Rosada. Pois é, o Milei tá jogando alto. Tá jogando alto, ele está insuflando a população argentina para que dê apoio a ele, porque se não for implementadas as medidas econômicas dele, por culpa do Supremo lá, do Tribunal Constitucional da Argentina, se não for implementado pelo Congresso, o país, a Argentina, vai para o caos. Então ele tem que implementar e não deixar nem o Congresso e nem o STF crescer contra as medidas dele. Talvez é exemplo do que aconteceu aqui no Brasil, né? A força política que o STF ganhou. Então, o Milei aposta que vai conseguir barrar essa situação aí da Corte Constitucional lá e também do Congresso para que ele possa, enfim, implementar as políticas e as medidas que ele acredita que são favoráveis à Argentina. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima, tá? 7 horas da noite eu tô aqui de volta trazendo mais conteúdo para vocês. Combinado? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.